Olá, vendedor e vendedora, seja muito bem-vindo ao meu canal e eu convido você a permanecer nesse vídeo porque hoje o papo é quente. E você que é vendedor ou vendedora precisa saber do que eu tenho a falar hoje para você. Isso mesmo, você. Não sai desse vídeo, fica aqui, já vai logo metendo esse dedão aí, se inscrevendo, já vai logo ativando o sininho, já indica esse vídeo para um amigo se for interessante para você, porque é de graça. Não custa nada. Então, eu estou aqui na missão de transmitir um pouquinho de conhecimento que eu tenho para você que tiver interesse em se desenvolver como vendedor, como pessoa, como ser humano e ter o que? Como consequência? Melhores resultados, não é isso? Então vamos lá. O vendedor precisa entender que ele precisa de um planejamento. E o que é um planejamento? Planejamento é a etapa da execução de um plano. Você tem que ter um planejamento. Como é que você vai fazer todos os dias determinada coisa? É isso, tem que planejar. Qual é o plano? Vender. Vender mais e melhor. Mas para você vender mais e melhor, você precisa trilhar um caminho. E é esse caminho que muitos vendedores falham. Eu, como gestora de vendas, conheço muitos vendedores, analiso muitos locais que eu vou comprar como cliente também. E eu percebo que a maior parte dos vendedores não tem um plano. E aí que falha. Não tem um plano, impacta nas prospecções, implica nos follow-ups, implica nas visitas, implica no relacionamento com o cliente, implica na sua atividade diária, porque você vai só apagando fogo e você acaba dando a sua atenção, dedicando o seu tempo àquilo que não é tão importante para você. E no final do mês você sente um impacto, porque o resultado poderia ser bem melhor. Precisa, como vendedor, ter um plano de ação diário, um plano de ação semanal e um plano de ação mensal. Como é isso? Significa que eu vou desenhar tudo que eu vou fazer no dia? Não. Nós temos um trabalho muito dinâmico e realmente é difícil seguir um plano. Escrever lá no papel, X horas eu vou fazer isso, X eu vou fazer. Não, é difícil, realmente isso é difícil. Mas quando você cria um plano, você sabe, mentaliza, você já idealiza o que é que precisa fazer. E você sabendo o que precisa fazer, todo o seu psicológico vai trabalhar em cima da execução da missão. Você tem que dar missão ao seu cérebro, comandos ao seu cérebro, e o seu cérebro tem que executar. Mas para ele executar, você precisa orientá-lo da melhor forma possível. E você chegar todo dia no seu trabalho, sentar, sem ter um plano, não vai ajudar, porque você vai se distrair, você vai perder tempo, você vai perder o foco, e no final do dia você vai ter aquela sensação que você fez um monte de coisa, mas não fez nada que realmente foi importante para os seus resultados. Gente, eu sou Catiene, eu sou gestora de vendas, trabalho atualmente como gerente comercial de uma empresa, tenho uma formação, um MBA em Psicologia Organizacional e Comportamento. Estou aqui justamente para ajudar você que realmente precisa entender que aquele modelo antigo de vendedor já não cabe mais. Hoje o vendedor tem que ser psicólogo, tem que ser amigo, tem que ser conselheiro, além de ouvinte, além de parceiro, é tudo. Hoje vendedor é tudo. Vendedor lida com pessoas. E para lidar com pessoas, a gente precisa entender o que é de pessoas. Entendeu? Então, se você é um vendedor e acha que você odeia pessoas, então você não é um bom vendedor, porque você tem que lidar com pessoas. E para lidar com pessoas, a gente precisa entender o que é de pessoas. Entendeu? Então, se você é um vendedor e acha que você odeia pessoas, então você não é um bom vendedor, porque você tem que lidar com pessoas. Nesse vídeo de hoje, eu quero ter um papo muito sério com vocês. Vocês têm um planejamento diário para execução de vendas? Vocês têm um plano? Vocês sabem o que fazer? Ou você chega simplesmente na empresa, senta a bunda na cadeira e começa a fazer exatamente o que vai aparecendo sem que esteja um prévio planejamento? Isso é muito sério, gente. Brincadeiras à parte, a gente tem que falar sério. Um vendedor precisa entender que ele precisa de um planejamento. E o que é um planejamento? Planejamento é a etapa da execução de um plano. Você tem que ter um planejamento. Como é que você vai fazer todos os dias determinada coisa? É isso, tem que planejar. Qual é o plano? Vender. Vender mais e melhor. Mas para você vender mais e melhor, você precisa trilhar um caminho. E é esse caminho que muitos vendedores falham. Eu, gestora de vendas,
conheço muitos vendedores, analiso muitos locais que eu vou comprar como cliente também, e eu percebo que a maior parte dos vendedores não tem um plano, e é aí que falha. Não ter um plano impacta nas prospecções, implica nos follow-ups, implica nas visitas, implica no relacionamento com o cliente, implica na sua atividade diária, porque você vai só apagando fogo e você acaba dando a sua atenção, dedicando o seu tempo àquilo que não é tão importante para você. E no final do mês você sente um impacto, porque o resultado poderia ser bem melhor. Você precisa, como vendedor, ter um plano de ação diário, um plano de ação semanal e um plano de ação mensal. Como é isso? Significa que eu vou desenhar tudo que eu vou fazer num dia? Não. Porque a gente, como vendedores, nós temos um trabalho muito dinâmico e realmente é difícil seguir um plano. Escrever lá no papel, X horas eu vou fazer isso, X dias eu vou fazer. Não, é difícil. Realmente, isso é difícil. Mas quando você cria um plano, você sabe, mentaliza, você já idealiza o que é que precisa fazer. E você sabendo o que precisa fazer, todo o seu psicológico vai trabalhar em cima da execução da missão. Você tem que dar missão ao seu cérebro, comandos ao seu cérebro, e o seu cérebro tem que executar. Mas para ele executar, você precisa orientá-lo da melhor forma possível. E você chegar todos os dias no seu trabalho, sentar, sem ter um plano, não vai ajudar, porque você vai se distrair, você vai perder tempo, você vai perder o foco, e no final do dia você vai ter aquela sensação que você fez um monte de coisa, mas não fez nada que realmente foi importante para os seus resultados. O plano diário tem que ter conexão com tudo aquilo que você faz diariamente. O plano semanal é mais relacionado a aquelas funções que você não conseguiu fazer diariamente, que você teve o dia como meta, não conseguiu executar. Aí vem a semana que você precisa executar aquelas ações dentro da semana. Tem que encontrar uma forma de executar na semana. Por isso que é o plano semanal. O plano mensal é o total de tudo que você precisa fazer, destrinchados em dias. Cada dia tem uma meta, não conseguiu bater a meta do dia, passa para outro dia com uma quantidade maior e assim sucessivamente. Mas tem que fechar a semana com as atividades que você se propôs a fazer. Por exemplo, no plano de ação diário você tem que fazer os follow-ups. O que são os follow-ups? Os follow-ups são aquelas cotações que estão precisando que você ligue para os seus clientes para poder fazer o fechamento, chamar o cliente para a negociação. São aquelas cotações que estão em aberto lá no sistema da empresa que você precisa dar atenção. Você fez o orçamento e agora você não vai ficar esperando que o cliente ligue para você para negociar. Não, você vai ser proativo. Você vai ligar para o cliente para fazer o fechamento da cotação. Isso é o follow-up, o monitoramento do seu relacionamento com o cliente em função do que o cliente precisa. E independente das cotações, mesmo se o cliente não estiver com cotação para você, você tem que fazer follow-up, porque você precisa criar um relacionamento com o seu cliente. E é no momento do follow-up que você vai fazer isso, criar conexões com o seu cliente. Fazer ele entender que você não está apenas interessado na venda, mas de realmente atender a necessidade dele. Tem lá a relação das cotações que você vai fazer um follow-up, você vai puxar tudo o que você fez, digamos, num dia, no outro dia você tem que ligar para poder fazer as projeções, as negociações. Todo vendedor precisa prospectar todos os dias incansavelmente, isso é um fato. O vendedor que não prospecta é um vendedor que está realmente indo a passos lentos à sua própria cova. Um vendedor que não faz prospecção, não faz um monitoramento primeiro da sua própria relação de clientes, que muitos deles estão inativos e por falta de uma ligação acaba que cai no esquecimento, e também não ativa novos clientes que não conhecem a empresa, e tampouco tem a possibilidade de atender aqueles clientes que não fazem parte da carteira de clientes dele. Precisa fazer a relação de prospectar diariamente, mas isso precisa já estar explicadinho, bonitinho, de fácil acesso. Isso precisa ser o quê? Planejado previamente. Além disso, atender às demandas diárias, porque existe um fluxo diário que precisa ser atendido, e um vendedor precisa ter um filtro, filtrar o que é interessante e o que não é interessante, porque muitas das vezes o vendedor fica perdendo tempo com coisas que não são interessantes. Espero que esse vídeo realmente tenha sido importante. Eu não sei se eu consegui passar para você a importância do conteúdo que eu estou falando aqui para vocês. Eu já fui vendedora e eu sei que isso é uma grande dificuldade de muitos vendedores. E eu sei que quando existe uma organização, a venda flui de forma melhor. Os melhores vendedores não são aqueles que apenas vendem montantes maiores.
financeiramente falando. O melhor vendedor é aquele que dinamiza a sua carteira de cliente, segmenta a sua carteira de cliente e consegue sim fazer um dimensionamento de cliente A, B, C, D. Vou fazer um vídeo aqui com as segmentações dos clientes de acordo com o que eu pontuo, com os clientes A, B, C, D, porque todos os vendedores têm esses 4 tipos de cliente na sua carteira. E é justamente esses clientes que vão trazer para você resultado, mas vocês vendedores, nós vendedores, precisamos ter o quê? Um mapa para poder a gente ter uma visão real do que realmente existe, do que precisa ser feito e do que precisa ser dispensado. Então, se você chega todos os dias para trabalhar sem um plano, sem entender exatamente o que você precisa fazer, sem ter a média do que você realmente tem condições de fazer e focar no que você precisa fazer, você vai continuar tendo sempre os mesmos resultados e reclamando porque está ganhando pouco. Vendedor é o único profissional que é demitido porque está ganhando pouco. E se você é vendedor, você foca no seu fixo e não na sua bonificação e na sua comissão, você é um vendedor medíocre. Porque vendedor que é vendedor pensa em vender mais para ganhar mais. E o fixo é só uma pequena garantia, porque o grosso com certeza é resultado das comissões. Espero que eu tenha realmente sido útil para você. Espero que vocês curtam esse vídeo. Se for importante, comenta para mim. Pegue sugestões de vídeos que eu vou trazer para vocês. E a minha ideia aqui é simplesmente poder transmitir um pouco de conhecimento que eu adquiri com 24 anos de experiência. Certo? Um grande abraço. Fique com Deus. Eu espero você no próximo vídeo. Sabe por quê? Porque eu quero que você venda mais. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho, belezinha? Um beijo no coração, vendedores lindos! Tchau!